sejam muito bem-vindos a mais um podcast criminal. Eu, Thaisa Monari. E eu, Camila Pavan. Hoje trouxemos um tema super legal para vocês que estão iniciando, para vocês que já iniciaram, para todos os advogados desse Brasil. Que até hoje tem problema com fazer contratos, né, Camila? Isso, eu achei muito legal a gente trazer esse tema, porque, Thaisa, muitos advogados iniciam a advocacia sem contrato nenhum, na maioria das vezes, Sim. né? Ou até já tem um contrato padrão, mas quando vão atuar na execução penal, eles não conseguem adequar para a situação da execução penal. Sim. Acontece muito isso, né? Sim. Acho que a maior dúvida de qualquer advogado no início é fazer o contrato, né? Uhum. E aí vai pegar aquele modelinho do Google e aí com o tempo você vai conseguindo, vai adequando as cláusulas de acordo com a sua experiência, com a sua vivência, com o seu dia a dia. Ou às vezes com um caso concreto e quando vê o contrato já tá aquela bagunça. Nossa senhora! Ou então você já fez um monte de coisa que além do contrato e não fez nenhum aditivo, não fez nada para alterar aquele contrato. E isso acaba trazendo aquele transtorno com o cliente, né, Camila? Exato. A Camila que cuida do financeiro pode falar. Então, assim, gente, esse tema é muito interessante. Igual para quem está começando, para quem já começou, para quem não atua ainda na execução penal, mas quer atuar, hoje a gente buscou abordar especialmente sobre a execução penal para poder trazer sobre as cláusulas mais específicas, alguns cuidados que a gente tem que ter, algumas possibilidades que a gente pode abrir também na execução penal. E para começar, né, sabendo já dessa necessidade, dessa importância de falar sobre os contratos na execução penal, a gente trouxe aqui e a gente vai falar também com vocês sobre as modalidades de contratação na execução penal. A gente tem várias formas de trabalhar na execução penal, algumas Sim. cláusulas que são imprescindíveis, algumas perguntas que os alunos da Thaisa trazem também no curso, né? Sim, no dia a dia. Porque a execução penal, né, Camila, o que tem que ter em mente, ela é muito extensa. Dificilmente você vai pegar uma execução penal que seja rápida. O cara passou lá 1 mês, 2, 3, cumpriu a pena, a não ser, né, que seja lá uma lesão corporal de 2, 3 meses. Mas na sua grande maioria, vamos falar aí uns 80% dos casos, as execuções penais são extensas. Então você pega a pessoa que às vezes tem que cumprir 10 anos no regime, mais 8 anos em outro, e aí vai para o regime aberto. Você, advogado, fica vinculado naquela execução penal. Às vezes o cara sai, por exemplo, de livramento condicional ou regime aberto e some. Vai para outro estado, outro local, você nunca mais tem contato, de repente, chega lá, você é habilitado no processo, caiu preso em outro crime, tem uma audiência, falta grave, e você tá lá, não consegue nem sair daquele processo. Então, como que eu posso me resguardar disso dentro da execução penal? Com o contrato. Exato. Com uma cláusula específica até na própria procuração, né, especificando. E uma das formas que a gente atua, tanto aqui no escritório, e que eu sempre indico para os meus alunos, são 2 formas, né, Camila? O contrato por ato, eu fechei só para fazer um pedido de saída temporária. Ou então, mensal, né, Camila? Um pagamento recorrente, que daí gera um faturamento recorrente também, que também é bem interessante, principalmente para aquelas pessoas que possuem um fluxo maior de clientes, Sim. Né? E também para aqueles clientes que têm muita demanda de pedidos. Então, às vezes, você acaba calculando ali o valor por pedido que a pessoa faria num mês, mas ela fica inviável o pagamento. Mas no outro mês, talvez ela não teria tantos pedidos assim. E aí você calcula uma média, estabelece uma mensalidade e fala assim, olha, então até você tirar a sua tornozeleira, eu vou cobrar X por mês para fazer todos os pedidos que você precisar em relação a essa tornozeleira. E ainda é legal, lembrando disso, eu lembrei de uma situação, que é legal que você pode estabelecer essa mensalidade, mas incluir somente alguns serviços nessa mensalidade. Sim, como por acho que dava até para a gente separar, que daí falamos por ato, o recorrente, e a outra forma é você fechar um valor total. Vou trabalhar até progressão. Também. Então você fecha um pacote. Acabam sendo 3 formas. 3 formas, exatamente. E dava pra gente, acho que, abordar cada uma delas e os cuidados, porque eu acho que o principal é o que você estava falando. O recorrente, eu acho que ele é o principal, porque não vai ser só aquele valor mensal. Vamos começar falando do recorrente? Vamos começar falando do recorrente, então, legal, top. Vamos lá.
O serviço recorrente, para quem não sabe, é uma mensalidade que a pessoa paga todo mês e ela tem o advogado à disposição dela. O que acontece? Muitas pessoas acham que por pagar uma mensalidade, o advogado tem que cuidar da vida inteira dela. E não é assim. Não é assim. Então, aqui no escritório, pelo menos, a gente estabelece alguns serviços que estão inclusos dentro daquela recorrência. Por exemplo, uma pessoa que está de tornozeleira. A gente inclui ali justificativas, a gente inclui pedidos de deslocamento, autorizações, saída temporária, remissão. Ok, isso seria ok. Mas e se acontece dela cair numa falta e aí regredir, precisar de audiência justificativa? Isso entra ou não entra? O que você acha? Não tem que entrar. Na verdade, até nos próprios exemplos que você citou, tudo tem que ter um limite, que senão você põe lá uma parcela e a pessoa exagera, por exemplo, igual o exemplo que você usou, quem está cumprindo pena no semiaberto harmonizado de tornozeleira. Tem cliente que vai ter uma violação no mês, 2 violações, mas tem cliente que acha que a tornozeleira não funciona. Essa semana eu fiz uma justificativa de 73 violações. Exatamente, 73 violações. Aí você pega 73 violações, você fala, poxa vida, meu amigo, tô cobrando aqui um mensal seu que não tem condição. Então, o que é legal estabelecer? O limite de atuação dentro do mês também, né? Nós vamos colocar a remissão, não vou pôr a remissão todo mês, eu tenho que ter um acúmulo a cada 3 meses. Então, por cada 3 meses eu vou colocar a remissão. Olha, até 5, até 10 violações dentro desse valor mensal, eu te faço o mensal. Passou disso, aí eu já tenho que cobrar um adicional. Então, a gente tem que ter ali um limite. Uma das coisas também que a gente costuma cobrar no nosso contrato é o próprio pedido de progressão. Pedidos principais. Então, por exemplo, paga a recorrência. Mas chegou no momento de pagar a progressão, a gente cobra um valor mais inferior do que a pessoa contratasse somente esse pedido, porque ela já é um cliente recorrente, né? É um bônus aí para quem fechou o recorrente, mas tem uma cobrança, um plus, né? Que às vezes a pessoa até acaba parcelando nos mensais, né? Aí chega, por exemplo, 4 meses de pôr o pedido. Aí ela fala, doutora, já posso ir diluindo no valor das parcelas? E a pessoa até aumenta o valor da parcela e acaba pagando o pedido até parcelado. Mas é interessante porque você acaba ganhando o valor da recorrência, mas você também consegue cobrar os pedidos principais que acabam sendo mais trabalhosos, mais importantes, né? Não que os outros não sejam, mas é uma forma de aumentar ali o faturamento. Sim. Outra modalidade também que a gente trabalha é o serviço por ato, a contratação Sim. por ato. Porque tem cliente que chega, né, Camila, e não quer, tudo. Ou ele não quer gastar, ou ele não quer tudo, ele só quer aquela saída temporária para passar o aniversário da namorada junto com ela. Ou aquele que vai ter o evento na cidade, a festa, e ele quer ir, então pede a saída temporária. Mas Poingá acontece muito isso, Nossa gente. Senhora, esses eventos countries, eventos das cidades, gente, é incrível. E nós tivemos, eu lembro um pedido que nós fizemos para um cliente para ir no show do Gustavo Lima. Gente, tive uma cara de pau de pedir, mas o juiz deu não autorizou, não. A gente falou ia com a família. No embaixador. Não rolou. Então é muito comum quando há um evento específico, né? Ou ainda quando a pessoa ela só quer retirar a tornozeleira, mas depois do regime semiaberto para o aberto, isso é muito comum, porque depois no aberto menos pedidos que a gente acaba fazendo, né? Então, acaba sendo um pedido muito específico. Ou, às vezes, uma audiência específica que a pessoa quer que acompanhe. Então, realmente dá para fazer por ato. O que a gente aconselha nesses casos? Fazer o contrato delineando muito bem o serviço que vai ser prestado e uma procuração com poderes específicos, para que a pessoa atue somente naquele ato e depois não fique vinculada. Que o problema hoje maior é você conseguir se desvincular de um processo que você não consegue notificar o cliente. Porque o Código de Ética é bem claro que o advogado pode estar saindo do processo desde que ele notifique o cliente. Lembrando que a gente ainda fica vinculado no processo e responsável por ele por 10 dias. Então, você tem que notificar o seu cliente. Isso. Se você fez uma procuração específica, daí você fez lá, por exemplo, fez o pedido de saída temporária com a procuração normal, esse cliente saiu na saída temporária e fugiu. Não voltou. Aí ele cai preso, vai ter justificativa, você vai ter que fazer audiência, porque você não conseguiu renunciar ou notificar, e aí você acaba fazendo trabalhos que não foi nem contratado. Então, igual a Camila falou,
muito legal você fazer uma procuração específica se você for fazer um único ato. Isso. E uma dica, assim, que a gente vai dar mais para frente, mas que se aplica principalmente nessa contratação por atos, é inserir a cláusula de êxito nos seus contratos. Sim. A execução penal, ela é um pouco mais previsível do que as ações penais. Então, a gente consegue mais ou menos saber quando um pedido vai dar certo, quando ele não vai dar certo, quando é mais uma tentativa do que, né, um pedido que tem ali uma prosperidade. Então, se você trabalhar muito bem com as cláusulas de êxito, no caso dos pedidos individuais, ele também acaba muitas vezes dobrando o valor do pedido. A gente costuma fazer isso principalmente nos casos de indulto, comutação de pena. É muito legal. Nós tivemos uma situação no escritório, por exemplo, de continuidade delitiva, né? Para quem não sabe, você consegue pedir a continuidade delitiva dentro da própria execução penal. E nós tivemos um caso que o cliente já chamou, falou, doutor, eu quero tentar a continuidade delitiva. Ele já sabia que poderia ter. Falei, então vamos tentar. Então nós cobramos um valor para fazer o pedido, se der certo, mais tantos mil. Ah, quantos mil? Aí você calcula de acordo com o que vai reduzir a pena da pessoa. Às vezes você calcula por mês, por anos e por aí vai. O céu é o limite. Então a cláusula de êxito, ela é muito legal. E a cláusula de êxito, ela não só no contrato por ato, né, Camila? Qualquer ato ali que você for fazer, que você vê que você pode ter um êxito a mais, você pode estar cobrando. Eu acho que não só no contrato por ato, mas principalmente no contrato por ato, né? Porque os outros a gente acaba, às vezes uma recorrência, ele te traz uma segurança de um cliente que às vezes vai estar te pagando todo mês, lógico que tem os furões e aí entra essa questão da recorrência, Camila, que, por exemplo, um pedido como, você contratou a recorrência, é para aquela coisa ali, você está no processo, está atendendo, está pondo uma remissão, igual a Camila falou, um pedido mais simples. Mas, por exemplo, tô lá e de repente identifiquei que, opa, eu não reparei, mas agora tô estando no processo, eu vi que vai caber uma continuidade delitiva. É outro pedido, isso não entra na recorrência. Aí você já pode falar, olha, né, você paga o recorrente, te faço tanto para fazer o pedido e se tiver o êxito, mais tanto. Muito então, legal. A adequação do contrato, né, Camila? Isso, também. A gente vai falar um pouquinho também sobre flexibilizar alguns contratos, fazer os aditivos. Mas antes... um exemplo que eu lembrei só também, querendo dar recorrência. Comutação indulto. A gente nunca sabe como vai sair o decreto. Então, já é um pedido que eu não posso incluir na recorrência. Se pedido de indulto no final do ano. E outra, você às vezes vai conseguir algo muito bom. Nós tivemos casos final do ano, por exemplo, de indultar remanescente de 5 anos. Sim. Entendeu? A recorrência, ela é muito interessante para aquela pessoa que quer ter um advogado disponível para tirar dúvidas, para acompanhar o processo, saber como que tá. Que eu vejo muito de deslocamento. E que eu vejo muito, Thaisa, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu posso fazer esse pedido de progressão lá pelo fórum. Você pode, ok, em alguns lugares você pode. Alguns lugares é até rápido. Mas, por exemplo, tem pedido de progressão que fica parado no fórum. Fica. E quem que liga para dar esse andamento? É o advogado. É o advogado. O advogado vai no fórum. Pelo menos nós fazemos isso. Nós advogadas, sérias advogadas, a gente faz isso. Então, o cliente que está pagando pela recorrência, ele não está pagando só para o advogado ficar ali quando vier a intimação e às vezes, né, fazer um pedido em outro. Não, ele está pagando justamente por essa prestação, da pessoa ir atrás do pedido andar, do pedido ser deferido, do juiz entender o pedido dele. Então, tem todo também esse tempo que é demandado por trás. É muito importante esclarecer isso, porque alguns clientes também não entendem isso. E às vezes o advogado ele tem que passar esse valor para o cliente na hora de mostrar o contrato. E não é só o cliente, Camila. Tem advogado que não sabe que tem que fazer isso. Tem os advogados que os advogados cumprem prazo. Ele só cumpre o prazo e nunca mais olha o processo. Protocola e nunca mais abre. Então, assim, o advogado ele não tem que só fazer a petição protocolar, ele tem que cuidar do processo. Sim. Ele é contratado para cuidar do processo. E a última forma de contratação que a gente acha possível assim na execução penal é a contratação em blocos. Então, igual a Thaisa falou, eu vou acompanhar o seu regime fechado até o semiaberto. E nisso eu vou incluir X serviços. E aí você faz um pacote para a pessoa, incluindo aqueles serviços.
É interessante nesses casos, principalmente quando um pedido depende do outro. Então, por exemplo, já aconteceu muito de fechar. Vamos ver se eu lembro de um exemplo agora. Um indulto, uma comutação e um pedido de deslocamento e tantas saídas temporárias, e fazer um pacote disso, né? E aí a pessoa ganha o indulto e a comutação. E aquilo gera uma outra possibilidade de pedido no processo dele, como, por exemplo, às vezes uma progressão. Sim. Ou algum outro benefício que não estava cabendo Incluso. antes. Claro que a contratação em bloco, o advogado vai sempre fazer uma prévia previsibilidade dos pedidos a serem feitos. Eu vou dar um exemplo, né? Vou criar um exemplo. Digamos que uma pessoa me procure hoje, é julho, e o cliente vai progredir para o semiaberto em janeiro. Só que ele está trabalhando na unidade, estudando. Eu sei que ele tem remissão, então eu sei que ele vai conseguir antecipar isso. O que eu vou fechar com ele? As remissões mais a progressão. Isso. Independente se ela vai dar 1 a 2 pedidos de remissão, se vai dar em dezembro, novembro, outubro, falou, ó, né, um exemplo, tantos mil para cuidar, fazer as remissões e a progressão. Aí saiu o indulto e a comutação no final do ano. Opa, mas espera lá, não incluir, Não tá porque incluso. com a remissão eu já tenho a previsibilidade que ele vai sair antes do decreto, por exemplo. Mas quando sair o decreto, ele vai querer aquele serviço, eu vou vender aquele serviço separado. Isso. É semelhante à contratação por ato, mas ela acaba sendo um pouco diferente, porque você já inclui vários serviços num pacote só. E aí, às vezes, acaba sendo até mais benéfico pro cliente também, né? Camille, sabe um insight que me veio na cabeça, que eu acho que é muito bom pontuar, que é algo que eu percebi muito dos alunos quando eu comecei o curso. Tinham, principalmente para essa cobrança recorrente. Uhum. Eles falando assim, eu cobrei para analisar, ou eu cobrei para fazer tal coisa, e eu analisei o processo e vi que não dá para fazer nada. Eu devolvo o dinheiro, ou então falar assim, eu tô com dó de cobrar porque eu não sei se tem o que fazer. E aí a pessoa acha que pela recorrência não vai ter nada para fazer naquele mês, que ela não tem que cobrar. Mas ela não entende que o nosso trabalho é o tempo que você depreende para atender um parlatório, é o teu trabalho, isso tem que ser cobrado. Você sentar para analisar um processo é o seu tempo, é o seu conhecimento, é os seus 5 anos de faculdade, é sua pós, é os seus cursos que você comprou. Então, você tem conhecimento para dar a resposta para a pessoa, você tem que cobrar. Então, o atendimento do familiar, que tá mandando WhatsApp, que tá ligando. O tempo todo, inclusive. Então, você tem que entender que você, advogado, ganha para disponibilizar o seu tempo para as pessoas. E elas têm que pagar por isso. Não é porque não tem nenhum pedido para fazer naquele mês, ou você vai ficar fazendo consulta gratuita porque não sabe se tem o que fazer no processo daquela pessoa. O seu trabalho é igual ao médico. Você vai no médico perguntar se o seu problema é um problema, se você está doente ou qualquer coisa. Ele vai te cobrar para você sentar na frente dele. É interessante essa questão da consulta, né? A gente cobra consulta aqui no escritório, até mesmo para analisar processos de execução penal, principalmente, na verdade, porque é um volume grande e é algo que toma tempo, né? Só que, realmente, quando as pessoas procuram, elas querem entender o que é uma consulta. Eu vejo muito isso. Que às vezes elas falam, você consegue olhar meu processo, ver se cabe alguma coisa? E aí até você explicar que aquilo é uma consulta, às vezes na cabeça da pessoa realmente ainda não faz sentido, mas depois eu percebo que depois que a gente explica o que inclui a nossa consulta, que inclui o atendimento do preso, que inclui o tempo que a gente vai estar analisando o processo, que nós fazemos um relatório, que a doutora para tudo o que ela está fazendo. Quando a pessoa escuta que a doutora para tudo o que ela está fazendo para olhar para o caso da pessoa que ela quer, aquilo ali vira uma chave e ela paga a consulta. Sim. Entendeu? E ela fica ansiosa esperando o resultado. O problema da advocacia é que os próprios advogados, com o tempo, desvalorizaram ela. Sim. Que essa história de fazer consulta. Por quê? E por que os advogados fazem consulta sem cobrar? Pela insegurança de atuar. Sim. Porque, infelizmente, na faculdade não te prepara, né, pro dia a dia, não te prepara para a prática. Você sai da faculdade com aquele monte de conteúdo, mas nada voltado para a prática, e aí a pessoa se sente insegura de cobrar consulta, uma porque ela quer pegar o caso, porque ela quer virar advogado de fato, e outra porque ela fica com medo de cobrar e não saber dar a resposta. Uma coisa interessante para esclarecer aqui também é que, assim, a gente não tá falando para você, advogado, viver de consulta.
Não estamos claro, falando isso. Mas para você cobrar a tua consulta, para você Isso. entender o teu valor. Valorizar o seu tempo, né? Isso. E gerar valor na análise que você está fazendo. E uma coisa que é muito legal que a gente faz aqui também. Se você fechar o contrato no prazo de 30 dias, de 20 dias, de 15 dias, depende daí do que a gente está falando, né? Esse valor da consulta, ele entra como parte do pagamento da entrada. E tá Sim. tudo bem, você pode acrescer isso no seu valor do seu produto, do seu serviço, mas também é uma forma da pessoa ter aquele sentimento de eu paguei a consulta, tem algo a ser feito e eu já estou bancando parte do meu processo. Da minha contratação, exatamente. Né? Isso é muito importante para você explicar isso na consulta, porque incentiva a pessoa a pagar a tua consulta. Incentiva. E o detalhe também, não só incentiva, como você consegue podar também pessoas que só querem a consulta, que só querem saber a solução do problema dela, mas não querem te contratar. Dificilmente uma pessoa que não paga a consulta vai dar valor no seu serviço da forma como deveria, ou vai pagar os honorários que deveria pagar pelo seu serviço. Exatamente. E quem te pagou, ela já tem a intenção de te contratar. Exatamente. Então fica aí essa dica de hoje. Ô Camila, e diz pra mim, o que mais, agora voltando pro assunto do contrato, o que mais que você acha de importante de cláusulas num contrato da execução penal, que acaba também servindo essas dicas até para um contrato que não seja de execução, mas cláusulas que você acha importante ali no contrato de execução penal? Assim, a gente tem as cláusulas gerais que todo contrato tem que ter, né? Então, taxas, atrasos, impostos, né? Parcelamento, tem as contratações, prazos de pagamento, tudo isso todo contrato tem que ter. Mas a gente está falando de um contrato específico para prestação de serviço de execução penal. Então, eu acredito que principalmente a descrição do serviço detalhado do que vai ser prestado, do que está sendo contratado. Nada impede de ser feito um aditivo novas contratações. Sim. E isso é excelente, significa que você fidelizou o seu cliente. Com certeza. E aproveitando esse gancho do aditivo, falar para o pessoal, faça o aditivo. Porque, gente, amo nossas clientes, amo os clientes, mas tem pessoas que não sabem falar como posso ser grato. Tem pessoas que não são gratas e, infelizmente, às vezes você faz um pedido, você ganha o pedido, aí você já conversou com a pessoa, vou cobrar na hora de pagar. Ah, mas não tá no contrato. Ah, mas aí quer pôr o valor. Não foi isso que eu combinei. Não é isso que eu combinei. Você não falou, eu achei que eu tô pagando um mensal e esse pedido entra. E você falou, mas se não tá assinado, não tá escrito, não é válido. Já quebramos muita cara com isso. Eu, então, nem se diga nesses 11 anos aí de advocacia. Então, a primeira coisa, o cliente concordou no novo pedido, manda aditivo de um parágrafo para ele concordar, né, Camila? É bem tranquilo, assim. A gente costuma também trabalhar com relatório de pagamentos, então cada vez que é inserido um serviço adicional no relatório, na ficha da pessoa, a pessoa recebe a ficha, ela aprova a ficha, então não tem como dizer também que não está ciente, né? Então é muito importante. O aditivo, ele é interessante nesse sentido, de estar tudo conversado, tá tudo certo do que vai ser prestado. Uma coisa também que às vezes é legal de ser feito, não é algo que a gente adota aqui sempre, né? Principalmente por quê? Porque os valores de acordo com o serviço, eles variam muito de tempos para tempos, mas se você está iniciando, às vezes é algo legal para você fazer com o seu cliente. Eu já fiz isso no meu início, que é você montar uma tabela de honorários de possíveis pedidos para aquele cliente dentro de um ano, por exemplo, né? Então, por exemplo, se a saída temporária vai custar tanto, a progressão de regime vai custar tanto, a remissão vai custar tanto, eu monto uma tabelinha e eu mando em anexo ao contrato para o cliente. Então, quando ele quiser contratar aquele serviço, que são serviços mais objetivos, né, que dependem ali de um requisito objetivo, ele já vai saber o preço daquele serviço para ficar mais fácil de contratar. Então, se você está iniciando, às vezes é legal também, fica uma dica. Até porque você não se perde. Outra dificuldade que eu vejo de quem está iniciando é quanto que eu vou cobrar. Então, você se basear na tabela da OAB, né? Se achar coerente, conversa com os colegas, pergunta quanto que cobra o serviço, quanto que custa, para você ter uma ideia ali de média e fazer isso que a Camila falou, fazer uma tabelinha. Outra cláusula que eu acho muito importante também, né, Camila, que tem que ter
mas como até uma forma de educar os clientes é o limite também do seu trabalho. Porque senão, meu amigo, você vai entregar até cigarro na cadeia, que agora não pode mais. Mas quando podia, esse bendito desse cigarro, o que era, o perdão da palavra, um inferno, do pessoal, doutora, você tá indo na veia, não passa, compra um cigarro, leva para ele. Porque antigamente, hoje, né, nós temos departamentos penitenciários que vieram para colocar regras e limites dentro das cadeias. Mas antigamente, gente, tinha mercadinho dentro da cadeia. Então, o que eu saía com dinheiro fedido da cadeia na hora de atender, que daí tinha os comércios deles, eu saía aquele dinheiro catingando de fedido que não dava pra pôr na bolsa. Então, tem muito isso. E até hoje, às vezes o cliente acha que você tem que fazer trabalhos. Hoje mesmo, eu passei um áudio pro cliente. O cliente se evadiu do semiaberto, a esposa foi buscar os pertences dele, a unidade falou: os pertences não estão aqui, estão lá dentro com os presos, não é a gente que nós vamos pegar. E aí o cliente entrou em contato, querendo que nós fôssemos lá para brigar pela cueca dele que ficou lá. E aí eu falei para ele, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sou sua advogada, eu cuido do seu processo. Se fosse algo que eu precisasse interpelar, né, como uma autorização, um trabalho, um pedido administrativo, agora, você fugiu, seus pertences ficou lá com os presos, não é eu que vou lá arrumar briga com a unidade para pegar suas roupas. Manda a sua família. E esse caso, além de tudo, é interessante porque, por exemplo, é um cliente que pagou por um serviço X e veio ser preso. E o atendimento era em outra cidade, aqui perto. Então, no nosso contrato está escrito que custos de deslocamento não estão inclusos. Sim. Então, o custo da Thaisa pegar o carro dela, ir lá na cidade X, gastar o tempo X para atender a pessoa porque ela foi presa, né? É um valor que tem que ser adicionado. Então, a esposa dele foi lá, pagou o valor do deslocamento dela, ela foi lá e ela atendeu a pessoa. Então, tudo isso é feito muito rápido. É muito rápido. Muito rápido. E o que acontece? Mas estava previsto no contrato, entendeu? Sim. E igual os meus alunos perguntam, muito isso. Fala, Thaisa, até onde vai o meu limite de atuação? Porque senão eles ficam pedindo coisas que não cabem pra gente. Quer que fica levando sacola semanal, fazendo algumas coisas que em algumas comarcas é permitido, outras não. Carteirinha para familiar. Assim, as primeiras instruções, gente, tudo bem você ajudar, né? Sim, a gente faz documentação. A gente não tira a documentação. Mas tem gente, né, Camila, que fala, você não vai no cartório para mim reconhecer firma? Você tá entendendo? Então, assim, ou então, quer que fica levando remédio pro preso, Sim. que são obrigações da família. Claro, se você, advogado, tem tempo, quiser cobrar por isso, você pode também cobrar. Mas você vai se deparar com situações que a coisa começa a fugir do campo de atuação do advogado. Sim. Então, você pode limitar no contrato. Por exemplo, nós temos no nosso contrato cláusula de limite de horário e dia de ligação. A gente atende fora de hora? Claro, advogado criminalista. Mas, por exemplo, o cliente teve o dia inteiro para perguntar o andamento. 8 da noite, 9 da noite, ele quer falar, doutora, como tá o meu processo? E te liga. Então, assim, você tem que limitar numa cláusula que as informações processuais se darão durante o dia. O cliente vai ler aquilo, ele não vai te conversar com você fora de hora para perguntar isso. Sim. Agora, claro, um flagrante, algo assim, não é o caso. Outra questão que você pode limitar é a quantidade de atendimentos aos presos, a forma como isso vai se dar. Então, se o atendimento vai ser virtual, se o atendimento vai ser presencial, quantos atendimentos mensais. Lógico que é sempre importante você manter o seu cliente informado e o seu cliente é a pessoa que está presa, mesmo que nem sempre ele seja o contratante, e a gente até pode falar sobre isso aqui ainda. Só que existe um limite também disso, não tem por que eu atender toda semana a pessoa se o processo não teve andamento. Então muitos familiares falam, eu preciso saber se ele está bem. Meu amor, ele tá lá dentro, preso, ele não tá bem. A advocacia criminal, gente, tem que ter um psicológico para lidar com o dia a dia. O que você tem que entender? Existem pessoas que vão chegar, elas estão desesperadas, nunca passaram por isso. Mães, pais, familiares, avós, esposas que nunca passaram. E você, com o tempo, vai sabendo lidar, né? Então, o que eu sempre falo, olha, a visita semanal é da família, nós temos que levar informação para o processo.
E também temos que ser diligente em levar, porque tem advogado que também esquece de falar com o preso, porque mesmo que não saiu nada no processo, às vezes tem um processo que está com uma perícia enroscada. E passou 30 dias e não desenroscou, mesmo que você está correndo atrás. Opa, deixa eu lá falar para o cliente que a perícia está enroscada. Que eu não abandonei mas que não abandonei, que nós estamos correndo atrás, que não saiu resposta ainda por conta disso. Então, a gente tem que fazer essa... com o tempo, você vai adquirindo essa experiência. Mas você tem que ter esse jogo de cintura, porque senão você também acaba virando refém, escravo de uma situação e não trabalha, porque senão você só fica atrás dessas coisas e não trabalha, o seu trabalho não desenvolve. Bom, então a gente já falou bastante coisa aqui. Só para fechar, eu quero fazer uma pergunta, vamos ver se a Thaís responde. O contrato, Thaísa, ele deve ser feito com o preso ou com o familiar? Eis a questão. Camila, você sabe que eu vou confessar uma coisa que agora vocês vão falar, pô, você tá falando tudo isso agora, já 30 minutos falando tudo isso, e você vai falar isso agora no final? Eu nunca executei um contrato na minha vida em 11 anos. Nunca executei. Os clientes ficaram me devendo, uma hora cobra, uma hora a vida cobra. Eles vão preso de novo, vão me ligar. Nunca executei, muito embora em alguns casos eu deveria ter executado. Por quê? Nós fazemos geralmente com a família. A principal é com a família. Nem que você coloque o preso de fiador. Coloque os dois no contrato. Mas a família. Porque a família é a principal que não vai deixar de te pagar. E se deixar, você consegue executar. E aquele familiar vai ter um dinheiro em conta. Alguma coisinha, uma moto, alguma coisa. Agora o preso, geralmente ele não vai ter nada. Ele está preso, ele já dilapidou o patrimônio. Então, nós só fazemos o contrato com o preso em último caso, se o preso é aquela pessoa que trabalha lá de dentro, consegue mandar o pagamento e não tem um familiar para fazer. A Thaísa falou disso agora, eu lembrei. Essa semana eu tive um surto. Gente, o preso cadastrou a nossa conta do escritório para receber o pagamento do trabalho dele lá de dentro da unidade. Eu achei estranho que eu não entendi como ele fez isso. Eu não entendi até agora como ele fez isso. Porque não pode mais. Mas Camila, antigamente podia, eu já fiz isso. Pegar o pecúlio, só que aí virava aquela tristeza, que chegava no dia e falava, ó, meu pecúlio é R$500, né, um exemplo. Doutora, vai para você. Aí tinha caso que ele ia pagar uma saída temporária. Aí então você pega 300 e tira 200, vai família, isso vai ser um exemplo, né? Claro que os nossos valores são muito mais altos que isso, estou dando um exemplo. Mas, antigamente podia, hoje só não pode mais, é só a família. E o pecúlio, ele acho que 25%, 30% que o preso pode tirar, e o restante fica numa conta para quando ele for sair, ele receber. E aí, gente, vocês vão ver de tudo nessa vida. Eu vi, eu surtei, eu já marquei para falar com ele, depois eu conto o linde dessa história. É eu que vou acabar tendo que falar, né? Ainda fala para ele que ele não pode fazer isso, que ele não tem como dar comprovante, eu não tenho como dar baixa. Não manda o comprovante pra Camila que ela surta. Mas, gente, é sobre isso. Então, espero que esse podcast tenha agregado para vocês possam aí fazer os contratos, possam poder ajudar no dia a dia de vocês, que eu sei que a advocacia criminal no início, né, Camila, é muita dúvida e eu sei que, querendo ou não, qualquer dica é muito valiosa. Então, encerramos. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Se não seguiu nossas páginas ainda no Instagram, corre lá seguir a gente, Thaísa Monari e... Camila Pavan, ADV, acho que é. Gente, eu sou péssima no Instagram. Um super beijo e até a próxima. Até mais, pessoal.